Olá pessoal, Rodrigo Leite Trader. Vou fazer mais um vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente deve operar um dia de consolidação no mercado e como a gente identificar que o mercado pode ser que fique consolidado durante o dia, tá? Então, novamente, eu tinha feito um vídeo anterior que eu postei para vocês, tá? Em uma operação que a gente pegou aqui nessa região, no começo do dia. Então, o primeiro candle, novamente, passando aqui, é um candle de volatilidade. Esse foi o candle da abertura do dia, tá? Aí o mercado começou a fazer aqui topinhos, né? E topos e fundos descendentes. Veio testar a mínima do dia, tá? Que foi nesse candle aqui. E aqui nessa região mostrou que haveria bastante compradores aqui rejeitando o preço, né? E fazendo com que o preço subisse novamente. Deixou um martelinho aqui, tá? E até eu fiz uma operação aqui, entrei comprado no rompimento desse martelo, tá? Procurando sair no teste novamente do topo deixado aqui nessa região. E aí o que que a gente pode observar, tá? Que como ele começou essa tendência de baixa, o normal, né? Você vê que esse candle foi um candle grande, um candle forte que demarcou essa região. E depois ele fez aqui topos e fundos descendentes até chegar aqui e testar essa mínima, né? Deixar um fundo aqui. E aí na retomada ele fez novamente candles bastante fortes, tá? Candle bastante forte. Numa vez só ele veio testar aqui praticamente essa região de topo novamente. E o próximo candle que abriu já abriu com força para baixo, tá? Então aqui o que que mostrou para a gente? Mostrou que aqui existia bastante vendedores, bastante pessoa posicionada aqui na venda, né? Então a força vendedora nessa região estava forte e a força compradora nessa região também mostrando bastante força. Então a gente reparou que o mercado abriu aqui e subiu de uma vez e quando o mercado fechou nessa posição, vendedores levaram de forma mais forte o mercado para baixo também. Bateu aqui novamente, compradores levaram o mercado para testar o topo com bastante força e aqui novamente testou, não conseguiu romper essa região aqui dessa resistência e um candle forte mandou o mercado para baixo, tá? Aqui a gente já começa a observar nesse movimento que o dia pode ser de um mercado consolidado, tá? Então a gente pode verificar que a gente pode estar dentro de um movimento de consolidação. Outra coisa que a gente observa é a média móvel, né? Então aqui a média móvel ela vinha em ascensão, né? Ela vinha aqui inclinada para cima e bem aqui nesse ponto a gente já repara que ela fica horizontal, né? Ela fica reta. Isso também mostra para a gente uma consolidação, né? Sempre que o preço a gente vê que o preço não vai para lado nenhum, né? Ele faz máximas, faz mínimas, máxima, mínima e não sai do lugar, né? Ele fica rompendo para baixo a média, vai para cima, rompe para baixo novamente. Então isso tudo é sinal de mercado consolidado, tá? Observando isso, tá? Aqui no começo do dia até dava para procurar algumas entradas, a gente ainda não tinha essa visão de consolidação do mercado, então a gente entrou aqui a favor de um movimento inicial aqui em tendência de baixa, né? Porém aqui neste momento já começamos a observar uma provável formação dessa consolidação, né? Então deixando aqui bem marcado duas regiões, né? De resistência forte, de suporte forte. E aí essas regiões são as regiões onde para frente, né, a gente vai procurar observar para fazer as nossas operações. Então, em dia de consolidação, nós marcamos essas regiões onde o preço mais toca e tem dificuldade para passar. E aí nós vamos procurar fazer as nossas operações mais próximo dessas regiões, tá? Então, consolidação, quando ele está próximo aqui, me dá um sinal de candle interessante, a gente pode entrar vendido.
E aqui nessa região nós vamos entrar comprado, tá? Sempre observando o quê? Algum sinal de candle nessas regiões interessantes para você iniciar a sua operação, tá? Para quem é mais agressivo no mercado, acaba entrando já próximo dessa região, já deixando uma ordem na pedra, né? Uma ordem de venda próxima aqui, uma ordem de compra próxima aqui e já entra assim que o preço toca, né? Para quem é um pouco mais conservador, eu prefiro operar dessa maneira. Assim que o preço mostra para mim que não vai conseguir romper essa região e que possa ir testar novamente a parte superior aqui nessa consolidação, né, deixando um sinal aqui de candle interessante, aí eu entro após o rompimento desse sinal, tá? Então aqui o que que eu comecei a observar? Aqui nessa região, né, eu fiz uma entrada aqui, é, depois do mercado fazer esse candle aqui, um martelo, entrei no rompimento dele, deixei meu stop abaixo dessa linha de suporte, tá? Então meu stop ficou aqui e o meu alvo aqui no topo, no teste do topo anterior, tá? Aqui o mercado sentiu forte, veio, fez um candle muito forte vendedor, tá? Aqui já acendeu uma luz amarela, mostrando que provavelmente o mercado pudesse consolidar. Fiquei observando o movimento, tá? Começou a fazer candles compradores. Aqui nessa região aqui, no meio da consolidação, é uma região que nós não devemos procurar operações, tá? Em consolidação. Então, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro dividir a consolidação em três, tá? Então, tem essas regiões que eu demarquei, ó, tá? Então, sempre aqui nessas regiões aqui, tá? Daqui para cima, eu procuro venda e aqui nessa região, tá? Para baixo aqui, eu procuro compra. E aqui no meio, eu fico só observando o preço aqui, aqui eu não faço nada, tá? Aqui nesse momento, o mercado deixou aqui para mim uma estrela cadente. Ele tentou levar para cima, testou novamente aqui a região de resistência e me deixou aqui uma estrelinha cadente, que é um sinalzinho aqui que eu estava procurando nessa região. Posicionei aqui minha ordem de venda, no rompimento desse candle, entrei vendido aqui, bem no limite aqui da minha linha, entrei vendido, meu stop ficou posicionado acima da região de resistência, tá? E meu alvo no teste novamente do fundo anterior, tá? Aqui na parte inferior dessa consolidação. Porque a gente sabe que a consolidação ela anda dessa maneira, tá? Sempre marcando topos e fundos na mesma região. Então, se ele veio testar várias vezes essa resistência, nessa tentativa do mercado de romper essa resistência e levar o preço para cima, se ele tentou várias vezes e não conseguiu passar e me deixou um candlezinho aqui, imaginei que agora o preço pudesse vir testar o fundo novamente aqui da consolidação, tá? Então entrei aqui nessa região, rompendo essa estrela cadente. O mercado até andou um pouquinho, testou aqui próximo à minha média aqui e ele fez uma nova tentativa aqui dos compradores de levar o preço para cima, tá? Chegou até próximo daqui do meu stop, que estava posicionado aqui, mas a gente mantém aqui o stop nesse momento, porque aqui a gente tem uma área de proteção aqui de preço, tá? Tem muitos vendedores aqui nessa região, então acreditei que os vendedores pudessem tomar o controle aqui nessa ocasião e que essa tentativa dos compradores pudesse falhar. E aí foi isso que aconteceu, né? Os próximos candles aqui, já fechando aqui candles vendedores. Aqui um candle grande de indefinição, mas já rompendo a mínima do candle anterior. E até que nesse momento aqui, os vendedores venceram aqui o cabo de guerra, tá? E levaram o preço lá para baixo, testando o fundo anterior e a parte inferior aqui da nossa consolidação, tá? Então entrei aqui, deixei uma ordem aqui nessa região, então risco retorno interessante, tá? Então o meu risco, o meu retorno era mais ou menos 3 vezes o meu risco,
tá? Vou deixar aqui marcado. Então esse era o meu retorno esperado, né? Meu retorno esperado nessa operação para um prejuízo desse tamanho, tá? Então arrisquei esse tamanho. Então arrisquei esse tamanho aqui, tá? Do meu capital, para um lucro desse tamanho, tá? Então aí a gente conseguiu sair da operação aqui nessa região onde finalizou. E aí aqui a gente novamente ficaria aguardando para ver o que o mercado poderia estar fazendo, tá? Nos próximos candles, para talvez novamente tentar uma oportunidade de compra, já que ele está aqui testando novamente a parte inferior da consolidação, tá? Então isso que é importante analisar quando está operando, verificar o que o mercado está fazendo naquele momento, quais são as probabilidades aqui do mercado, verificar se ele está em tendência, se é um dia de tendência ou se é um dia de consolidação, para que a gente possa saber em que região a gente vai procurar alguma oportunidade aqui dentro do mercado e não ficar operando em regiões onde muito provavelmente iremos entregar o nosso capital aí para o mercado e perder dinheiro, tá? Então é uma dica aqui que eu estou dando para vocês, tá? Em relação à consolidação do mercado, para quem é iniciante, para quem não tem, ainda está iniciando aí no mundo do trader, poder saber identificar esse tipo de movimento e saber operar também de uma forma correta dias consolidados, tá joia? Então é isso aí, até o próximo vídeo.